A maioria dos cristãos ama certos atributos de Deus e evita outros, como se pudessem escolher Deus num menu espiritual onde selecionas o que gostas e descartas o que te incomoda. Celebramos o seu amor porque nos faz sentir seguros, pregamos a sua misericórdia porque precisamos de acreditar que os nossos erros não têm consequências permanentes. Cantamos sobre a sua graça durante horas porque isso permite-nos continuar a viver sem mudanças profundas. Mas quando chega o momento de enfrentar a sua ira, a sua justiça que não negocia, a sua santidade que nos expõe sem filtros, então mudamos de canal. Baixamos o volume, procuramos interpretações que suavizem o impacto. E aí está o problema. Um Deus sem todos os seus atributos não é o Deus da Bíblia. É um ídolo construído à medida. Este vídeo vai desmantelar essa construção peça por peça e se ficares até o final vais entender por que rejeitar um único atributo de Deus é rejeitar o próprio Deus. Quando dizes Deus é amor, o que estás a dizer exatamente? E o que estás a excluir sem te aperceberes? Porque antes de entrar na lista completa, precisamos de estabelecer algo que a maioria nem sequer considera, o que é um atributo divino. Não é uma característica acidental que Deus poderia ter ou não ter. Não é um traço que desenvolveu com o tempo, não é uma qualidade opcional. Um atributo de Deus é uma expressão necessária e inseparável da sua essência, algo que flui diretamente do que ele é na sua natureza mais profunda. Por isso, a teologia clássica distingue entre duas categorias fundamentais: os atributos incomunicáveis, que pertencem exclusivamente a Deus e que nenhum ser criado pode possuir nem sequer de forma aproximada, e os atributos comunicáveis, que Deus partilha em medida limitada com os seres humanos criados à sua imagem, mas que nele existem de maneira perfeita e completa. Esta distinção não é um exercício acadêmico, é absolutamente crucial para entender que quando falamos de Deus, não estamos a descrever um humano melhorado, estamos a apontar para algo completamente outro, radicalmente diferente, infinitamente separado de tudo que foi criado. E antes de continuar, se este conteúdo está a desafiar o teu conceito de Deus de maneiras que não esperavas, dá like ao vídeo porque isso indica-me que estou a tocar território que outros criadores estão a evitar. Atributos incomunicáveis. Azeidade. Deus existe por si mesmo. Começamos com o atributo que menos se prega porque parece ter pouca aplicação emocional imediata. A azeidade de Deus, que significa que Deus existe por si mesmo sem depender de nenhuma causa externa, sem necessitar de nenhum suporte, sem requerer validação de nenhuma realidade fora de si mesmo. Deus não depende de nada nem de ninguém para continuar a existir, não precisa do universo para ter propósito, não requer adoração para se sentir completo, não evolui nem melhora porque já é absolutamente perfeito na sua autoexistência eterna. Tudo o resto que existe depende de algo mais. Tu dependes de oxigênio, alimento, uma cadeia causal que remonta até a tua concepção. O universo inteiro depende de leis físicas e condições iniciais precisas. Mas Deus não depende de nada porque Ele é a fonte última de toda a existência, o fundamento sobre o qual tudo o resto se sustenta. Se todo o universo deixasse de existir neste instante, Deus continuaria a ser exatamente quem é sem perda, nem diminuição da sua glória. A aplicação existencial é demolidora, não és necessário para Deus em nenhum sentido metafísico real, a tua existência não preenche nenhum vazio no seu ser, a tua adoração não acrescenta nada à sua completude. Isso destrói toda a forma de narcisismo espiritual que tenta converter Deus em alguém que nos precisa tanto quanto nós o precisamos a Ele. Deus não te precisa, e isso é o que torna o seu amor tão escandaloso. Eternidade fora do tempo. A eternidade de Deus não significa simplesmente que existiu por muito tempo e continuará a existir indefinidamente. A eternidade significa que ele existe completamente fora do tempo, que não tem princípio porque nunca houve um momento em que começasse a existir, que não tem fim porque nunca haverá um momento em que deixe de existir, e que não está sujeito à sucessão temporal que governa toda a nossa experiência. Para Deus não há passado nem futuro. Todo o seu ser está num eterno presente, onde todos os momentos do tempo são igualmente atuais perante ele. Isso tem implicações massivas sobre as suas promessas. Quando Deus promete algo em Gênesis para se cumprir em Apocalipse, para ele não há espera nem incerteza, o cumprimento já está presente no seu conhecimento eterno, embora para nós ocorra em sequência temporal.
Por isso a Bíblia pode dizer que o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo, porque na eternidade de Deus a cruz sempre esteve presente sem estar sujeita à limitação temporal, e isso significa que cada promessa de Deus é tão segura como se já tivesse sido cumprida porque na sua perspectiva eterna já o foi. Imutabilidade, o Deus que não muda, Deus não muda. Esta declaração simples gera tensão imediata com a nossa experiência porque nós mudamos constantemente em resposta à nova informação, circunstâncias alteradas e a passagem inevitável do tempo. Deus não muda porque não pode melhorar a partir da perfeição absoluta, nem piorar a partir da bondade infinita. Não adquire novos conhecimentos que modifiquem os seus planos, porque já conhece tudo o que pode ser conhecido. Não se arrepende no sentido humano de lamentar decisões tomadas com informação incompleta. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem antes do dilúvio, não está a descrever uma mudança interna na natureza de Deus, mas uma mudança na sua relação com a humanidade baseada na mudança real que ocorreu na própria humanidade. A imutabilidade significa que podes confiar absolutamente nas suas promessas, porque o Deus que prometeu é exatamente o mesmo Deus que cumprirá sem nenhuma variação de caráter entre o momento da promessa e o momento do cumprimento. Se Deus mudasse, não podias confiar nele amanhã. Omnipresença, soberania total sobre o espaço. A omnipresença de Deus não é que está espalhado pelo universo como energia difusa que preenche cada canto do espaço. Essa é uma interpretação panteísta que confunde Deus com a sua criação. A omnipresença significa que ele exerce soberania total sobre cada ponto do espaço, sem estar contido por nenhum lugar nem ausente de nenhum lugar. Pode agir com pleno poder em qualquer localização simultaneamente sem dividir a sua atenção. Não há canto do universo onde te possas esconder de Deus, nem dimensão onde possas evadir a sua autoridade, não há distância que possa separar-te do seu alcance, nem barreira que possa bloquear o seu acesso. O Salmo 139 expressa-o com clareza devastadora. Se subo aos céus, ali estás tu. Se faço a minha cama no Seol, ali estás tu. Se tomo as asas da alva e habito no extremo do mar, ainda ali me guiará a tua mão. Isso não é poesia mística, é uma declaração forense sobre a impossibilidade de escapar da sua jurisdição universal, não importa que estratégia uses ou que distância percorras. Pausa aqui. Aceidade, eternidade, imutabilidade, omnipresença, todos estes atributos descrevem um Deus que não se parece em nada com a versão domesticada que circula em memes e sermões motivacionais. Se isso te está a incomodar, é porque o teu conceito de Deus precisava desta confrontação. Comenta qual destes atributos te resulta mais difícil de aceitar, porque isso revela algo importante sobre a tua teologia implícita. Atributos morais, santidade, separação absoluta. A santidade de Deus é o atributo que menos queremos examinar de perto porque nos expõe de maneiras que nenhum outro consegue. A santidade não significa que ele é muito bom segundo padrões humanos elevados, significa separação absoluta de tudo o que é impuro, contaminado, corrupto ou moralmente comprometido em qualquer grau, por mínimo que seja. Deus é santo num sentido que torna impossível qualquer mistura com o pecado, qualquer tolerância do mal, qualquer compromisso com a corrupção moral. A santidade de Deus é pureza sem mistura, luz sem sombra, perfeição moral sem o mais mínimo desvio, e isso significa que ele não pode simplesmente passar por cima do pecado como problema menor que se resolve com desculpas superficiais. A santidade é a base de todo o juízo, porque estabelece o padrão contra o qual toda a conduta humana é medida sem exceções, sem atenuantes, sem categorias especiais. Isaías viu a santidade de Deus no templo, e a sua resposta não foi admiração estética, nem alegria contemplativa, foi terror existencial. Ai de mim que estou perdido, porque sendo homem de lábios impuros, viram os meus olhos o Rei. A santidade de Deus expõe a nossa corrupção moral de maneiras que nenhum exame psicológico pode conseguir, e essa exposição não é opcional se queres conhecer o Deus real. Justiça, coerência moral perfeita. A justiça de Deus não é crueldade disfarçada de moralidade nem sadismo teológico. A justiça de Deus é coerência moral perfeita, a aplicação consistente do seu padrão santo sobre toda a conduta, não importa quem sejas, que posição ocupes, que credenciais religiosas apresentes.
A justiça significa que o pecado importa realmente, que tem consequências reais, que não pode ser trivializado nem explicado como simples imaturidade que se corrige com educação. Quando a Bíblia diz que Deus é justo, está a declarar que ele trata com o pecado de maneira proporcional à sua gravidade real, não à nossa percepção subjetiva de quão sério deveria ser segundo os nossos padrões culturais. A justiça de Deus garante que nenhum pecado ficará sem resposta, que nenhuma injustiça permanecerá sem retificar, que nenhuma vítima será esquecida enquanto o seu opressor escapa sem consequências. E embora isso possa soar duro para sensibilidades modernas que preferem misericórdia universal, a justiça de Deus é o único que torna moralmente sério o universo em vez de um teatro absurdo onde as ações não têm peso real. Ira, resposta santa ao mal real. A ira de Deus é o atributo que mais agressivamente se tenta eliminar do discurso cristão porque soa primitivo, vingativo e incompatível com o amor. Mas a ira de Deus não é emoção descontrolada, não é raiva irracional, não é vingança caprichosa. A ira de Deus é a sua resposta santa, justa e proporcionada ao mal real, a sua rejeição absoluta de tudo o que viola a sua natureza e destrói a sua criação, a sua oposição ativa contra a corrupção que arruína vidas humanas. Um Deus que não se zanga contra o mal não é mais amoroso que um juiz que não se indigna contra o abuso infantil. Um Deus que não se enfurece contra o mal não é amoroso, é indiferente. A ira de Deus é o reverso necessário do seu amor. Ama tanto o bem que odeia apaixonadamente tudo o que o destrói. Valoriza tanto as suas criaturas que responde com força devastadora contra tudo o que as corrompe. Eliminar a ira de Deus é eliminar a sua paixão moral, convertê-lo numa deidade fria que observa o sofrimento com desapego filosófico em vez de compromisso apaixonado com a justiça. Amor, sacrificial e disciplinante. O amor de Deus não é sentimentalismo barato nem aceitação incondicional que valida qualquer comportamento, não importa quão destrutivo seja. O amor de Deus é sacrificial, procura o bem real do seu objeto, mesmo quando esse bem requer disciplina dolorosa, correção severa, consequências naturais que ensinam lições que não se aprenderiam de outra maneira. O amor de Deus levou à cruz onde o Filho experimentou o peso completo da ira divina contra o pecado, absorvendo no seu corpo o castigo que a justiça exigia. Mas esse mesmo amor também disciplina os seus filhos, corrige-os quando se desviam, permite que experimentem consequências dolorosas quando rejeitam a sua orientação. Hebreus 12 é explícito: Deus disciplina todo o filho que recebe, e se está sem disciplina, então não és filho legítimo, porque o pai que ama corrige, embora essa correção seja dolorosa, sabendo que produzirá fruto de justiça. O amor de Deus não ignora o pecado. Enfrenta-o até a morte. Aqui está a verdade que ninguém quer enfrentar. Não podes aceitar o amor de Deus se rejeitas a sua justiça. Não podes celebrar a sua misericórdia se negas a sua ira. Não podes desfrutar da sua graça se eliminas a sua santidade, porque todos estes atributos funcionam juntos como expressões inseparáveis da sua natureza. E não podes ficar só com as partes que gostas sem criar um Deus completamente diferente. Atributos relacionais. Misericórdia, não dar o que mereces. A misericórdia de Deus significa não te dar o que realmente mereces como consequência justa das tuas ações, não aplicar o castigo completo que o teu pecado ganhou sob a sua lei santa, não executar a sentença que a sua justiça tem perfeito direito de impor. A misericórdia retém o juízo que seria completamente justo, atrasa a execução de sentença já pronunciada corretamente, estende oportunidade após oportunidade para arrependimento genuíno antes de que a paciência finalmente se esgote. Pedro explica: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão quando as pessoas estão a dizer paz e segurança. Se hoje não estás a ser julgado, não é porque sejas inocente, é porque Deus é paciente. Graça, dar o que não mereces. A graça vai além da misericórdia porque não só retém o castigo merecido, mas dá bênção imerecida. Não só te livra de consequências negativas justas, mas outorga-te benefícios positivos que não ganhaste nem poderias ganhar por mérito próprio. A graça dá-te salvação que não ganhaste, justificação que não mereceste, adoção na sua família para a qual não qualificaste. Efésios 2.
pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não de vós, pois é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A graça destrói todo o sistema de mérito religioso, elimina toda a possibilidade de negociação, onde ofereces algo valioso em troca de bênção divina. A graça é completamente unilateral, totalmente imerecida, absolutamente gratuita, porque flui da natureza generosa de Deus, não de nenhum mérito que ele encontrou em ti. Fidelidade. Cumpre pacto sempre. A fidelidade de Deus significa que ele cumpre os seus pactos. Não importa o que, mantém as suas promessas, embora tu falhe em manter as tuas, permanece leal à sua palavra, mesmo quando tudo sugere que te abandonou. A fidelidade de Deus não depende da tua fidelidade, porque se dependesse disso, não haveria diferença entre o pacto divino e os contratos humanos que se rompem quando uma parte incumpre. Deus não abandona o seu povo, embora o seu povo o abandone repetidamente, não cancela as suas promessas, embora o seu povo rompa constantemente as condições. Lamentações 3. As misericórdias do Senhor nunca terminam, porque nunca decaem as suas piedades. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é o fundamento sobre o qual toda a esperança se constrói, porque sem ela não terias garantia de que as promessas feitas ontem continuarão a ser válidas amanhã. Paciência. Atrasa juízo, estende oportunidade. A paciência de Deus atrasa o juízo que seria perfeitamente justo executar imediatamente, estende oportunidade após oportunidade antes de que a janela de graça se feche e o tempo de misericórdia termine. A paciência com Israel abrangeu séculos de rebelião, idolatria, rejeição de profetas, antes de que finalmente permitisse que Babilônia destruísse Jerusalém como consequência inevitável de gerações de desobediência persistente. A paciência com o mundo atual durou 2000 anos, desde a ascensão de Cristo, dando tempo para que o Evangelho chegue a todas as nações. Mas essa paciência não é evidência de que o juízo nunca virá, mas provisão de tempo suficiente para que ninguém possa dizer que não teve oportunidade quando finalmente o dia chegue. Agora responde com honestidade brutal nos comentários: que atributo de Deus aceitas facilmente e qual te resulta quase impossível de aceitar sem reservas mentais? A tua resposta revela mais sobre a tua teologia real que todos os credos que poderias recitar de memória. O problema moderno, o Deus recortado que construímos. A cultura contemporânea escolhe os atributos que lhe resultam convenientes e descarta os que geram tensão com os seus valores sobre autonomia pessoal e validação emocional. A Igreja moderna suaviza os atributos incômodos mediante hermenêuticas que reinterpretam textos claros até os tornar inofensivos. ênfase seletiva que menciona constantemente o amor enquanto apenas sussurra sobre justiça, omissões estratégicas que evitam passagens problemáticas que poderiam ofender visitantes. O resultado é um Deus funcional construído para servir necessidades emocionais sem desafiar nunca preferências morais. Um Deus que existe para validar decisões em vez de confrontá-las. Um Deus que se adapta à cosmovisão cultural em vez de a transformar. Este Deus recortado é adorado em milhões de igrejas cada domingo, pregado desde milhares de púlpitos por pastores que sabem que versões mais completas causariam desconforto massivo e êxodo para congregações mais afirmantes. As consequências devastadoras: sem justiça divina obtens relativismo moral porque não há padrão objetivo. Sem ira divina o pecado trivializa-se porque se Deus não responde com indignação, então o mal não pode ser tão sério. Sem santidade, tudo se banaliza porque se não há separação entre o puro e o corrupto, então nada é realmente especial. Sem soberania, a ansiedade torna-se inevitável, porque se Deus não controla todas as coisas, então a tua vida está à mercê de forças caóticas, sem nenhum propósito que garanta que o teu sofrimento tem significado. Ponto culminante. Se Deus não é tudo o que a Bíblia diz que é, então não é Deus. Não uma versão reduzida, mas o Deus errado completamente. Não o Deus que existe objetivamente, mas um ídolo que construíste para servir às tuas necessidades psicológicas. Não podes ficar com metade dos atributos e descartar a outra metade sem mudar a identidade completa de quem é Deus, porque estes atributos não são características modulares que podem ser adicionadas ou eliminadas. São expressões inseparáveis de uma natureza unificada, onde cada atributo implica todos os outros. Se este vídeo destruiu o teu conceito prévio de Deus e estás a experimentar crise teológica em tempo real, deixa o teu comentário explicando que atributo te resulta mais difícil de reconciliar.
porque esse conflito é exatamente onde a tua transformação espiritual começa ou onde o teu auto-engano se torna evidente. Subscreve porque o próximo vídeo vai mostrar como todos estes atributos se unem perfeitamente num evento histórico específico onde se resolve a tensão aparente entre justiça e misericórdia. Os atributos de Deus não competem entre si por domínio como se alguns fossem mais fundamentais que outros e pudesses construir uma hierarquia onde o amor está no topo e a justiça fica subordinada. Os atributos são expressões unificadas de uma essência única, diferentes ângulos a partir dos quais observamos a mesma realidade divina que nenhum atributo singular pode capturar completamente. A sua santidade informa o seu amor, tornando-o mais que sentimentalismo, a sua justiça informa a sua misericórdia, tornando-a mais que permissividade, a sua ira informa a sua paciência, tornando-a mais que indiferença, a sua soberania informa a sua fidelidade, tornando-a mais que desejo sem poder para cumprir. O problema nunca foi que estes atributos sejam incompatíveis, o problema é que as nossas categorias mentais são demasiado limitadas para capturar a complexidade de um ser infinito. No próximo vídeo examinaremos como todos estes atributos se revelam simultaneamente num evento onde cada um se expressa com máxima intensidade sem cancelar nenhum outro. A cruz de Cristo, onde a santidade se satisfaz completamente, a justiça se cumpre exaustivamente, a ira se absorve totalmente, o amor se demonstra definitivamente, a misericórdia se estende generosamente e a fidelidade se mantém inquebrantavelmente, tudo ao mesmo tempo. Essa será a prova definitiva de que estes atributos não só coexistem, mas que se requerem mutuamente. Não precisas de um Deus confortável, precisas do Deus real.